Uningá, que o futuro é aqui. Olá, pessoal. Chegamos à nossa última unidade, a unidade 4, Vida Eclesial e Teologia. Vamos relembrar. Santo Anselmo, ele traz um grande conceito. A fé, ela procura entender o seu objeto. Agostinho, ele acrescenta algo para completar esse entendimento. Diz o seguinte: desejei ver com minha inteligência aquilo em que eu criei e muito debati e me esforcei. Aquilo que queremos, desejamos conhecer e entender. Isso é essencial para o movimento, o processo histórico, inclusive, do conhecimento da teologia enquanto ciência. Quando falamos da teologia como ciência fidei, ciência da fé, é sempre, essencialmente, teologia eclesial. Estamos falando da teologia eclesial. É na igreja e através da igreja que a teologia encontra o seu objeto, a revelação de Deus em Jesus Cristo. É somente na e pela igreja que o teólogo toma contato com o seu objeto. A eclesialidade vai indicar certos comportamentos e atitudes bem definidos em relação aos membros do povo de Deus. Quando aplicada à teologia, indica o caráter teórico-científico e prático vital, enquanto ciência da fé ao serviço da palavra de Deus, isso no âmbito da missão da igreja. Então, neste sentido, a teologia representa uma função essencial e insubstituível que está a serviço da igreja e se exercita em seu nome e por sua responsabilidade. Já refletimos como a teologia, sendo uma ciência da fé, ela se fundamenta em princípios racionais. Ela não se fundamenta em princípios racionais, e sim nos princípios da revelação bíblico-cristã. A teologia, enquanto discurso religioso sobre Deus, não é necessariamente científica. Porém, tradicionalmente, a teologia cristã ela é concebida e se organiza em forma de uma ciência. Ela adere aos diversos conceitos, categorias e estruturas da ciência. Deste modo, se de um lado a teologia tem a palavra de Deus como o fundamento, o objeto e o fim do seu discurso científico, por outro lado, porém, nos seus métodos, ela deve seguir as regras de um discurso racional, se ela pretende realmente assumir o caráter de ciência. O caráter originariamente científico da teologia diz respeito ao caráter cientififorme da autorreflexão e da autoarticulação da fé cristã. Por isto, no conceito da fé cristã, condensam-se as questões irredutíveis, mas sobremaneira produtivas, entre revelação e razão, fé e saber, religião e ciência, entre verdade religiosa e método científico. Portanto, também entre eclesialidade e liberdade da pesquisa teológica, ambas vão ser essenciais para a teologia, ainda que num sentido bem preciso e diferente. Tá? Disto surgem algumas questões. Como conciliar o caráter científico da autorreflexão e da autoarticulação da fé cristã, ou seja, a cientificidade e a liberdade da teologia enquanto ciência com o caráter eclesial da teologia? A teologia, enquanto aprofunda a fé recebida dos apóstolos, no conjunto da comunidade eclesial, ela tem necessariamente uma função eclesial. Nós encontramos nesta questão a problemática que se refere à revelação e à razão, à fé e ao saber crítico. Enfim, a eclesialidade, a comunidade e a liberdade, ou seja, o indivíduo da pesquisa teológica. E mais uma questão está envolvida nessa problemática. Qual o relacionamento entre a teologia, enquanto ciência eclesial, e o magistério, que tem o poder de julgar com autoridade as interpretações da revelação dadas pela teologia? Na linguagem comum, a eclesialidade da teologia, muitas vezes, ela tem uma conotação negativa. Ela fica confundida com um certo servilismo,
uma adesão cega ou o conformismo diante do que é apresentado para ela. Porém, em um sentido positivo, a eclesialidade indica a participação responsável e solidária da teologia na vida e na missão da Igreja. Se a eclesialidade, aplicada aos teólogos, como veremos, indica certos comportamentos e atitudes bem definidos em relação aos demais membros do povo de Deus, quando a eclesialidade é aplicada à teologia, ela vai indicar o caráter teórico-científico e prático-vital da teologia, enquanto ciência. Ciência da fé ao serviço da palavra de Deus no âmbito da missão da Igreja. Portanto, a eclesialidade da teologia, ela apresenta um aspecto teórico-científico e também um prático-vital. Da mesma forma, quando falamos em liberdade da teologia, encontraremos o aspecto científico-teórico da liberdade teológica e o aspecto científico-prático da liberdade teológica. Tá? Quanto ao aspecto teórico-científico da eclesialidade da teologia, nós temos que ter em conta que há uma determinação interna nela. A Igreja não é uma instância externa, mas sim o seu sujeito conglobante necessário. A teologia, ela está vinculada, tanto contextual quanto criteriologicamente, ao credo da Igreja. Então, a palavra de Deus é o critério absoluto, mas mediado eclesialmente. O testemunho da fé da Igreja, inclusive aquele dado pelo magistério, é norma próxima, mas jamais suprema, e constitui norma normativa e reguladora para a teologia. Com isso, nós podemos também já estar entrevendo o aspecto prático, né, da eclesialidade da teologia. A característica da eclesialidade, sob o aspecto teórico-científico, não se contrapõe à cientificidade ou à capacidade científica da teologia. Toda ciência opera à base de pressupostos constituídos pré-cientificamente e condicionados pelo contexto vital. Para o caráter científico, o método sempre racional e a clareza dos seus pressupostos são fundamentais. A ciência da religião e da filosofia da religião são ciências autônomas, enquanto que a eclesialidade da teologia indica esta determinação interna, no que diz respeito ao lugar e função que tem a teologia. Do ponto de vista teórico-científico, a Igreja, para a teologia, não é uma instância externa. Estabelece-se, assim, entre a Igreja e a teologia, um relacionamento intrínseco e essencial, que vai condicionar o significado e a finalidade de qualquer teologia cristã. A eclesialidade faz com que a teologia esteja vinculada ao credo da Igreja, tanto em seu contexto quanto nos seus critérios. Não se trata, contudo, como podem questionar, de uma manipulação ideológica, pois, de fato, o último critério verdadeiro para a Igreja não é nem a fé, nem a comunidade de fé, seja essa comunidade como povo de Deus, ou seja, como instituição, mas sim a palavra de Deus. Dentro do conceito da ciência da fé cristã, há uma diferença teológica essencial entre palavra de Deus e fé. A palavra de Deus é o critério da fé e não vice-versa. A palavra é sempre o critério originário e absoluto da teologia. Ao indicarmos que a função da teologia é determinada pela relação que tem com a Igreja, queremos dizer que há uma relação de um dar e de um receber mútuos. Já nesse momento, nós já estamos, então, é isto que se refere o aspecto prático-vital ou funcional da teologia, a vida e a missão da Igreja. É esse dar e receber mútuos. A teologia, ela presta um serviço fundamental à palavra de Deus no âmbito da missão da Igreja. Essas funções, elas são de natureza teórica e prática. Um exemplo disso é a explicação da palavra de Deus como verdade que salva, orienta e santifica. A
fundamentação das atividades da igreja são outro exemplo. Outro exemplo é a reflexão crítico-formal das formulações de fé da igreja. Mais um, a justificação e a defesa da verdade da fé. Vai atuar explicando a possibilidade que a teologia oferece para que a igreja faça uma autocrítica a fim de estar mais fiel ao Evangelho. E temos muitos outros exemplos. Isso implica no desenvolvimento consciente e crítico da vida eclesial. A cientificidade da teologia sobre a fé e também sobre a revelação implica a sua capacidade de discernimento de maneira humilde e corajoso em assumir a complexidade da vivência eclesial e do mundo, em verificá-la com a revelação transmitida na tradição viva da fé e em orientar novas vivências para o futuro. Com isso, vamos repetir, a capacidade de discernimento para assumir a complexidade da vivência eclesial e mundana, verificá-la com a revelação transmitida na tradição da fé e para orientar novas vivências para o futuro é função da teologia. Ela é institucionalmente fundamentada e juridicamente vinculada à igreja. Terminamos assim a primeira parte da unidade 4. Continuaremos no próximo vídeo. Até lá!